Esse nosso caso de hoje ocorreu em 2008, conta a história de uma jovem que tinha uma vida brilhante pela frente, mas algo terrível aconteceu com ela e muitos culpam a justiça por isso ter acontecido. Fala pessoal, Carol na área, trazendo mais um vídeo aqui no canal. Todas as semanas eu trago esse tipo de conteúdo aqui para vocês, casos criminais. Então se você gosta, se inscreve no canal, deixa um like nesse vídeo, deixa um comentário e não esquece de ativar o sininho de notificações. Bora pro vídeo. Eve Mary Carson nasceu em 19 de novembro de 1985, em Athens, na Geórgia. Filha do casal Teresa e Bob Carson, a sua infância ao lado do irmão Andrew estabeleceu a base para a jovem extraordinária que ela se tornaria. No ensino médio, ela foi oradora da turma e convenceu vários de seus colegas a elegerem a presidente do Grêmio Estudantil, um sinal precoce de suas habilidades naturais de liderança e da confiança que inspirava nos outros. Suas conquistas acadêmicas lhe abriram portas para universidades de prestígio. Ela acabou escolhendo a Universidade de Carolina do Norte, em Chapel Hill. Ao ingressar na universidade em 2004, com uma bolsa de estudos de prestígio, Eve fez dupla especialização em ciência política e biologia, alimentando o sonho de ingressar na medicina e também em política de saúde, áreas nas quais acreditava que poderia fazer uma diferença significativa. Para Eve, a faculdade não se resumia apenas a construir um currículo impressionante. Tratava-se de fazer a diferença na vida das pessoas. Eleita presidente do Grêmio Estudantil na universidade, ela conciliava sua exigente agenda acadêmica com a liderança em diversas organizações estudantis. Ela participou de um programa muito rigoroso na universidade, que foi uma iniciativa de desenvolvimento de liderança com duração de 4 anos, que aceitava apenas uma pequena porcentagem de candidatos a cada ano. Através do trabalho voluntário, ela viajou para o Equador, Egito e Gana, trabalhando em diversas áreas, desde assistente médica até educadora comunitária. Em todas as funções, ela encarregava seu trabalho com humildade e um desejo genuíno de compreender as experiências dos outros. Quando Eve estava encarregada de alguma coisa, todos queriam se envolver, disse um de seus colegas. Ela tinha um jeito de fazer você acreditar não apenas na causa, mas na sua capacidade de contribuir para ela. O dia 4 de março de 2008 começou como uma terça-feira comum para Eve Carson. Aulas, reuniões, sessões de planejamento para as próximas iniciativas do Grêmio Estudantil. Naquela noite, as colegas de quarto de Eve a convidaram para sair, mas, como era no meio da semana, ela recusou. Por volta da 1h30, suas colegas de quarto retornaram brevemente para casa. Eve estava lá, cercada de livros e anotações, concentrada em seus estudos. Às 13h37 da madrugada, o computador de Eve registrou sua atividade final, provavelmente quando ela decidiu encerrar a noite e ir para a cama. Enquanto isso, em Durham, 2 jovens estavam com pouco dinheiro. Deario James Atwater, de 21 anos, e Lawrence Alvin Lovett, de 17, foram liberados sob fiança por vários crimes. James estava desesperado para recuperar a fiança de 10 mil que havia pago recentemente. Eles decidiram ir então até Chapel Hill naquela noite, rondando áreas residenciais perto da universidade em busca de dinheiro. Por volta da 1h30, mais ou menos, na mesma hora em que as colegas de quarto de Eve voltaram para casa, outra aluna, sentada em seu carro, estacionado na rua East Rosemary, notou 2 homens observando-a atentamente. Desconfortável, ela foi embora. Pelo retrovisor, viu os homens caminhando em direção à rua na qual Eve morava. Pouco depois, das 13h37, os homens entraram na casa de Eve. Não se sabe se eles arrombaram ou encontraram a porta aberta. O que se sabe é que encontraram Eve sozinha e vulnerável. Sob a mira de uma arma, eles a forçaram a sair de casa e entrar em seu próprio carro. Durante a hora seguinte, Eve tornou-se refém deles, em um pesadelo que estava apenas começando. Evidências digitais retrataram a linha do tempo da jovem.
Às 13h55, apenas 18 minutos após sua última atividade no computador, seu cartão de débito foi usado em um caixa eletrônico. Imagens de segurança capturaram um homem realizando a transação. Atrás dele, no banco de trás do veículo, uma segunda figura mal era visível, provavelmente a própria Eve. O saque foi bem sucedido, atingindo o limite máximo diário, $700. 5 tentativas adicionais falharam. Quase uma hora depois, às 4h44, houve outra tentativa de saque, mas nenhuma câmera registrou a transação. A tentativa também falhou. Os homens, então, levaram Eve até uma área residencial a cerca de 1 quilômetro de sua casa. No cruzamento da Hillcrest Circle com a Hillcrest Road, eles a forçaram a sair do carro e a levaram para a escuridão. Segundo depoimentos posteriores, quando Eve percebeu o que estava prestes a acontecer, ela perguntou se eles queriam rezar com ela. Os assassinos responderam com tiros. 4 tiros foram disparados de 2 armas diferentes. Então veio o tiro fatal, de uma espingarda queima-roupa, em sua têmpora direita. Seu corpo permaneceu onde caiu até ser descoberto após o nascer do sol por uma pessoa que caminhava pelo bairro. Os assassinos fugiram no próprio carro dela, abandonando perto do cruzamento da North Street com a Willsboro Street, em Chapel Hill. Mas a atividade criminosa deles não terminou com o assassinato de Eve. Mais tarde naquele dia, seu cartão de débito foi usado 2 vezes. Outras transações ocorreram nos 2 dias seguintes. Em 7 de março, 2 dias após o assassinato, uma câmera de segurança flagrou um homem tentando usar o cartão de Eve mais uma vez. Dessa vez, a transação falhou, mas as imagens nítidas forneceram aos investigadores outra pista crucial. Enquanto a polícia trabalhava para identificar os autores, Eve Carson foi sepultada em 9 de março. Centenas compareceram ao seu funeral, enquanto na universidade, milhares se reuniram em silêncio para homenageá-la. Após o assassinato de Eve, Chapel Hill, uma cidade conhecida por seu ambiente acadêmico e baixa taxa de criminalidade, foi tomada pelo medo e pelo choque. Depois desse crime tão aleatório e tão terrível, todos ali ficaram chocados e ficaram com medo que aquilo pudesse acontecer novamente. A polícia estava muito focada em resolver esse caso, eles seguiram todas as pistas até que finalmente tiveram uma grande sorte. A descoberta veio em 12 de março, exatamente uma semana após o assassinato. Uma dica levou as autoridades a identificar o homem das imagens como Deario James Atwater, de 20 anos. A polícia então descobriu que ele tinha 2 condenações anteriores por crimes graves. Ele havia violado repetidamente sua liberdade condicional com novos delitos, como agressão, roubo, invasão de propriedade e posse de drogas. Ele foi até pego com uma arma de fogo enquanto estava em liberdade condicional. James tinha uma reunião marcada no tribunal apenas 2 dias antes do assassinato de Eve. Devido a um erro administrativo, a audiência foi adiada. Se não tivesse sido adiada, provavelmente ele teria sido preso novamente naquele dia. A polícia foi até sua residência e o prenderam e o acusaram de homicídio em 1º grau. No mesmo dia, a polícia cercou outra residência associada ao segundo suspeito, agora identificado como Lawrence Lovett. Apesar de ter apenas 17 anos, Lawrence já tinha antecedentes criminais por furto e arrombamento. Assim como James, ele estava em liberdade condicional na época do assassinato. Por fim, ambos os homens foram indiciados por múltiplas acusações: homicídio em 1º grau, sequestro em 1º grau, assalto à mão armada, posse de arma de fogo por um criminoso, furto qualificado e posse de propriedade roubada. Os investigadores logo descobriram outra conexão perturbadora. Lawrence também foi indiciado em conexão ao assassinato de Abhijit Mahato, um estudante indiano de pós-graduação da Universidade Duke, de 29 anos. Em 18 de janeiro de 2008, poucas semanas antes da morte de Eve, Mahato foi sequestrado de sua casa, forçado a sacar dinheiro em um caixa eletrônico e posteriormente baleado através de um travesseiro. As semelhanças com o caso de Eve eram impressionantes, sugerindo um padrão de violência crescente. Mas as provas que ligavam Lawrence ao assassinato de Mahato se mostraram insuficientes e ele acabou sendo absolvido das acusações. Até hoje, o assassinato de Mahato permanece sem solução. O processo judicial do caso de Eve se desenrolou lentamente. Os promotores decidiram julgar James e Lawrence separadamente,
acreditando que isso aumentaria suas chances de condenação. James, como adulto, enfrentou a pena de morte. Lawrence, sendo menor de idade na época, não poderia ser condenado à morte pela lei da Carolina do Norte. No tribunal, os promotores pintaram um quadro assustador de predadores oportunistas. Os dois não conheciam Eve pessoalmente. Ela foi um alvo aleatório, selecionada apenas por parecer vulnerável. Diante de evidências, James Atwater optou por se declarar culpado de todas as acusações. Durante sua sentença, ele se dirigiu diretamente aos pais de Eve. Sinto muito por tudo o que aconteceu. Gostaria de poder voltar atrás e mudar tudo, mas não posso. Espero que um dia no futuro Deus me perdoe pelo que eu fiz. Em 23 de setembro, James foi condenado à prisão perpétua por pelo menos 30 anos, evitando a pena de morte por meio de seu acordo. Lawrence Lovett contestou as acusações. Ele se declarou inocente de vários crimes estaduais, incluindo homicídio. Seu julgamento começou em dezembro de 2011 e durou 2 semanas. Apesar dos esforços da defesa, o júri o considerou culpado de todas as acusações. Ele recebeu uma sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Em 2013, o Tribunal de Apelações da Carolina do Norte anulou a sentença de Lawrence, citando uma decisão da Suprema Corte dos Estados Unidos que considerava inconstitucionais as penas de prisão perpétua obrigatórias para menores. Uma nova audiência de sentença foi marcada. Durante esta audiência, ele dirigiu-se ao tribunal. Não sou um monstro que me retrataram. Sei que causei muita dor e sofrimento. Vivo cada dia sabendo o que eu fiz. Apesar de suas palavras, o tribunal reafirmou sua decisão original. Lawrence foi novamente condenado à prisão perpétua, sem liberdade condicional. Uma sentença que muitos consideram apropriada, dada a brutalidade do crime. Bob Carson, o pai de Eve, falou brevemente após a segunda sentença de Lawrence. Nenhum resultado trará nossa filha de volta, mas esperamos que a justiça seja feita para evitar que outra pessoa passe por esse tipo de perda. O caso de Eve Carson expôs as deficiências gritantes no sistema de justiça criminal da Carolina do Norte. Deficiências que permitiram que 2 indivíduos perigosos permanecessem em liberdade, apesar de vários sinais de alerta. Na época do crime, os 2 estavam em liberdade condicional e haviam violado repetidamente os termos de sua libertação. Os agentes de condicional não reagiram de forma eficaz, mesmo após descobrirem que James havia violado as condições diversas vezes. Em fevereiro de 2008, poucas semanas antes do assassinato, um mandado de prisão foi finalmente emitido para James. Ele foi detido, mas pagou a fiança de 10 mil e foi liberado dias antes do assassinato. Sua audiência no tribunal, originalmente marcada para 3 de março, foi adiada devido a erros administrativos. Os investigadores acreditam que o desejo de recuperar o dinheiro perdido na fiança foi a principal motivação para o envolvimento de James no roubo que tirou a vida de Eve. Um erro burocrático desencadeou uma série de eventos com consequências fatais. Após essas revelações, a Carolina do Norte implementou reforma em seu sistema de liberdade condicional. Novos protocolos foram estabelecidos para infratores de alto risco. Verbas adicionais foram alocadas para treinamento de policiais e sistema de comunicação aprimorados para desenvolvimentos entre as agências. Em sua homenagem, a Universidade da Carolina do Norte criou a Bolsa de Estudos Eve Carson. A bolsa reflete a visão de Eve de ajudar outras pessoas a atingirem seu potencial. Ela é concedida anualmente a 2 alunos do 3º ano que demonstram o mesmo compromisso com o serviço, a liderança e a excelência acadêmica que definiram a vida de Eve. Os beneficiários recebem financiamento para o último ano e uma experiência de verão que lhes permite explorar uma área de crescimento pessoal, dando continuidade ao legado de Eve. Teresa Carson deu uma breve declaração em uma carta. Eve acreditava no poder da conexão, em tratar todos com dignidade e encontrar alegria em servir os outros. Se a história dela inspirar outros a viver esses valores, então algum significado pode vir de nossa perda. Então, pessoal, um caso terrível, extremamente aleatório. Ela apenas estava em casa e foi alvo de 2 pessoas que nem era para estarem soltas naquele momento. A gente viu que eles cometeram crimes graves antes e mesmo assim estavam soltos. Então, depois disso, teve muita polêmica envolvendo, porque não era para eles estarem na rua naquele momento e se eles não tivessem, não teria ocorrido
esse crime terrível. Então espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Esse foi mais um vídeo aqui no canal Durmam Bem. E até o próximo.